Muito bem, irmãos, vamos seguir agradecendo a Deus e, nesse momento, partindo o pão, compartilhando a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a uma reflexão nessa noite sobre vencendo os nossos gigantes. Todos nós temos alguns gigantes e eles precisam ser vencidos pela fé em Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, com as ferramentas espirituais, né? Então, existem muitos gigantes. Nós vamos ver alguns deles aqui nessa noite. Certamente os irmãos sairão edificados nessa noite e encorajados a enfrentar os seus oponentes, que muitas vezes se agigantam na nossa frente. Não são nem tão grandes assim, mas muitas vezes, por conta das nossas fragilidades, da nossa humanidade, acabam se tornando gigantes, mas aquele que está conosco é maior do que o que está com eles, diz a palavra de Deus. Então, vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Juízes. Número. Livro de Números, às vezes eu confundo esses dois. Livro de Números. Nós vamos abrir no capítulo 13 de Números. Números, capítulo 13, a partir do versículo 23 até o versículo 33, de 23 a 33. É um texto bem conhecido nosso, é um assunto bem conhecido, mas creio que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Eu orei a Deus pedindo orientação essa semana e no início da semana, logo segunda ou terça-feira, o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre esse assunto, sobre esse tema. A visita dos espias à Terra Prometida. Números, capítulo 13, versículos 23 ao 33. Creio que os irmãos já encontraram, vamos ler a palavra do Senhor. Em espírito de oração, para que o Senhor traga a nós a revelação da sua palavra, esteja em oração durante todo o tempo. Diz assim: depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, aqueles espias trouxeram como amostra da terra que eles visitaram, que eles espiaram durante 40 dias, um cacho de uvas e também algumas romãs e figos. Verso 24. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também atingimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse:
subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, por Tua palavra que nos instrui. Pedimos que o Senhor traga ao nosso coração, ó Pai, essa palavra revelada nessa noite, na medida, ó Deus, da necessidade de cada um de nós de receber e também segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmão, pode ser. Mas quem sabe ele não foi tentar alguma coisa? Eram os 12 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Judá, Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, Josué, Dan, Naftali, Gade e eu repeti Zebulon aqui. Então, são as tribos de Israel. Na verdade, José, a partir de José, foram 2 tribos. E não é coincidência, mas é um propósito de Deus. Jesus Cristo também escolhe para caminhar com ele 12 apóstolos, seguindo exatamente o modelo das 10 tribos. Então, quando chegam àquele ponto ali da peregrinação no deserto, Moisés e Arão encaminham 12 espias, um de cada tribo, para mapearem a cidade, a terra, e conhecerem ali aquela terra e, de repente, pensarem em estratégias de como entrar na terra, isso é normal. E ele envia um de cada tribo, para nenhuma tribo se sentir inferiorizada, de repente não ser indicada, né? A gente sabe dessas questões. Então, um de cada tribo. E da tribo de Judá foi Calebe. E da... Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Então, irmãos, esses 2 homens, Josué e Calebe, seguem com aqueles outros, com os 10, então foram 12, e eles espiaram a terra e ficaram 40 dias ali. E ao cabo dessa visita, desses 40 dias, eles então cortam um cacho de uvas, como nós vimos aí no relato, e também romãs e figo, e trazem para apresentar ao povo e aos seus líderes Moisés e Arão. Tudo como havia sido descrito. A terra, de fato, era maravilhosa. A terra mana leite e mel, e isso é verdade. Aquele cacho de uvas, 2 homens tiveram que carregar. Um não conseguia. Imagine um cacho de uva que um homem não consegue carregar. Existe isso por aqui, não é? Essa era a qualidade, essa eram as qualidades dos frutos da terra. E o povo, meus irmãos, que ali ficou no arraial, aguardavam com muita expectativa o retorno dos espias. Claro, eles queriam saber como era a terra, aquilo que havia sido informado para eles. A terra mana leite e mel, é lá que nós vamos habitar. Então,
estamos indo para essa terra, mas como é essa terra? Quais são as condições? Quanto tempo falta para entrar? E estavam com aquela expectativa muito grande. De repente eles olham e avistam os 12 espias se aproximando do acampamento, trazendo aquele cacho de uva enorme, os outros trazendo figos, romãs, e certamente eles começam a vibrar. Meu Deus, que coisa! E eles começam a se alegrar. Mas aí, meus irmãos, aqueles 10 espias desmaiam, tem uma tradução que diz, desmaiam o coração do povo. Eles infamam a cidade. Eles trazem uma má fama da cidade. Eles dizem, olha, tudo que falaram da terra é verdade, mas não nos falaram dos gigantes que lá estão. Não nos falaram das dificuldades que lá existem, da impossibilidade de alcançarmos. Então esquecem essa terra. Nós não temos condição de entrar. E eles certamente estão ali bravos com Moisés, com Arão e até com o próprio Deus. Como é que Deus faz isso com a gente? Que presente é esse que Ele nos dá? Meus irmãos, a visão do ser humano é muito complexa. Eu costumo, quando vejo aquela passagem ali de Davi e Golias, eu acho muito interessante que Davi não, em nenhum momento, chama Golias de gigante. Davi fala o incircunciso. Esse incircunciso está desafiando o Deus de Israel. E nós vamos até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tendo uma ilusão de ótica das coisas? Golias era enorme? Era. Era dos nefilins, essa mesma raça que aparece aqui na Terra Prometida, os filhos de Anak, os gigantes daquela época, homens que tinham 2,30 metros de altura, verdadeiros armários, né? Assustavam pelo porte físico que tinham, mas Davi não chamou ele de gigante. Davi falou incircunciso, pagão, né? Pecador, blasfemo, e etc. e tal. Então esses homens trazem essa fama da terra. Porém, Caleb aqui se levanta e imediatamente tenta calar aqueles homens e tenta mudar aquela ideia e, gente, nós vamos subir, tenham ânimo, vamos subir animosamente e Deus nos dará a terra, nós vamos prevalecer contra ela. E quase que ele é apedrejado por conta disso. As pessoas que ali estavam, meus irmãos, apenas conseguiam visualizar os obstáculos, as dificuldades, as lutas, os desafios, e se sentiam desencorajadas e frágeis, sem forças para continuar em busca daquele objetivo que era justamente alcançar a promessa de Deus. Aí vem algumas questões que a gente precisa pensar diante daquele quadro. Será que Deus nos daria algo impossível de conseguir? Será que Deus falaria para nós alguma coisa que nós não teríamos condição nunca de alcançar? Deus faria isso com o seu povo? A Bíblia diz que filho há que pedindo o pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe, o pai lhe dará um escorpião? E ele diz, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então, meus irmãos, nada que está na palavra de Deus, nada que Deus promete é impossível ao homem.
Talvez pareça ser impossível justamente quando nós fazemos como aqueles 10. Olhamos para nós mesmos, olhamos para as nossas limitações. Como é que as pessoas estão vendo a situação hoje no mundo? Um verdadeiro gigante minúsculo, né? Como nós vimos de manhã Salomão falando, tão pequeno, tão minúsculo, menor do que uma célula, e quase não se consegue ver nem com o microscópio, mas tem sido um gigante assustador. Estamos aí no grupo Myline, que é da área médica, temos outras pessoas também, Robson, da área médica, e a gente percebe, irmãos, que a própria ciência está com dificuldade de lidar com isso, né? Eu estava conversando com o Emílio hoje, lá da Coreia, teve um tempo conversando, surgiram novos casos lá, e ele estava falando que a filha do pastor Park, que os irmãos conhecem, e já veio aqui na Igreja Peniel, é médica. Uma das filhas tem mais de uma, mas uma das filhas é médica. E ela trabalhou lá no enfrentamento da Covid. E ela estava manifestando a dificuldade que a comunidade médica no mundo inteiro está tendo para enfrentar a Covid-19. É um gigante, meus irmãos. Mas por quê? Porque nós olhamos para as nossas limitações, para a nossa própria capacidade de lidar com a situação. Quando, na verdade, o que nós estamos vendo aqui na experiência de Israel é que Deus havia dado uma palavra, Deus havia feito uma promessa, e a promessa de Deus, meus irmãos, custe o que custar, ela vai se cumprir. Preste atenção que o povo está ali completamente desmotivado diante daquele quadro pintado pelos espias, mas aqueles homens, talvez eles até tivessem focado na promessa, mas apenas na promessa, apenas na terra, quando na verdade nós temos que ver além disso. Nós temos que ver o Deus que prometeu. O nosso foco não está apenas na bênção, mas no Deus abençoador. E aqui nós colocamos algumas coisas para refletirmos a respeito disso, queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, Robson falou no domingo passado, eu guardei aquela palavra, no domingo pela manhã, e Caleb, e aí eu acrescento Josué, né, pensaram diferente. Não é fácil você pensar diferente da multidão ou da maioria. A primeira coisa que vai acontecer é você ser excluído do grupo. Ah, esse aí é diferente. Já viu aquela história? Às vezes o pessoal está lá conversando, rindo, discutindo alguma coisa, de repente você chega e eles param. Chegou o irmão, né? Chegou o crente. Por quê? Porque você pensa diferente. Você tem uma outra linha. Você tem uma outra postura. Você não vê como o homem vê. A Bíblia diz, né, que Deus não vê como o homem vê. Ali naquela questão da escolha do rei de Israel, quando Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para escolher dos filhos de Jessé o rei, e Josué olha, ou melhor, Samuel olha e vê Eliabe, o filho de Jessé, que era um guerreiro, um soldado muito forte, alto, muito bonito. E Samuel disse assim, esse aí. Deus disse, não é. E aí passaram todos os filhos de Jessé
E todos que passavam, Deus falava para Samuel, não é, não é, não é, não é, não é nenhum desses aí. E aí ele disse, mas não é possível. Tem mais algum? E Jessé disse assim, olha, tem um que está aí no campo pastoreando as ovelhas. Mas eu não conto muito com ele, não. Eu acho que não tem nenhuma característica. E aí Deus fala para Samuel, não saia daí enquanto esse menino não chegar, não voltar do campo. E aí mandam chamar Davi. E quando Davi chega, o último, dentro da perspectiva do olhar humano, Deus diz, é exatamente esse aí que eu escolhi. Meus irmãos, nós não podemos enxergar aquilo que Deus vê com os nossos olhos humanos, né, com a nossa capacidade humana, com as nossas limitações. Então, a primeira coisa que acontece é quando você pensa diferente, você não é aceito. Josué não foi aceito pelo grupo. Caleb também não foi aceito pelo grupo. Foi taxado de maluco, de inconsequente. Você é louco, você quer matar o povo lá, levando o povo para enfrentar aqueles gigantes. Outra coisa, a terra que Deus prometeu para eles, a terra de Canaã, meus irmãos, e os desafios que lá estão, ou estavam, não são tão diferentes daqueles que nós enfrentamos também na nossa caminhada até a terra prometida. A terra prometida para a igreja, a eternidade que Deus prometeu para você. A caminhada até lá, ela também passa por alguns desafios. Eu gosto muito de pensar e traçar esse paralelo entre a caminhada da igreja com a caminhada do povo no deserto. E que nós não podemos agir por vista, mas sim agirmos por fé. Eu não posso pensar que são as minhas armas ou a minha capacidade, mas eu tenho que pensar que a capacidade de Deus que opera em nós. A Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então eu gostaria de citar aqui para você e pensar um pouco, quais são os nossos gigantes? Quais são os seus gigantes? Você já pensou nisso? Talvez aquele medo que nos paralisa. A gente falou, Robson falou muito bem sobre medo no domingo passado, mas tem coisas que nos paralisam. Às vezes nós temos medo de sair de casa e precisamos ser prudentes. Não estou dizendo que você tenha que ser imprudente, mas quando há uma necessidade, você precisa realmente confiar em Deus. O medo dos desafios profissionais, quantas pessoas, quando enfrentam um novo desafio profissional, elas acabam sucumbindo, às vezes desistindo. Eu não tenho condição, eu não tenho competência para isso. Então, gigantes que muitas vezes se apresentam em um desafio profissional nosso. Problema de saúde, muitas vezes é um desafio, é um gigante. Quantas pessoas estão enfrentando esse gigante hoje? Sem saber muito como lidar com ele. Outro gigante, muitas vezes um problema financeiro, que se abate sobre nós, parece que não tem como resolver, são verdadeiros gigantes nas nossas finanças. Enfrentamos aqui recentemente um gigante, que eu até comentei com os irmãos, que foi o TCC de Rebeca. Graças a Deus o gigante já foi vencido, ele entregou tudo hoje. Agradecemos aí mais uma vez a Cida pelo apoio. Meus irmãos, o gigante do futuro, né? Do enfrentamento do futuro. Eu sei que a gente tem orado, inclusive oramos hoje por isso, pelo
emocional das pessoas durante a pandemia e depois da pandemia. E a gente sabe, como a irmã Léa colocou aí, quantas pessoas estão correndo para os psiquiatras, né? E isso já reflete aquela sensação de insegurança que virá com as perdas, com problemas econômicos, problemas na própria saúde, pessoas que a gente tanto ama, que acabaram sendo vitimadas pela pandemia. Então, o nosso emocional não aguenta essa pressão, e isso são verdadeiros gigantes que a gente tem que enfrentar, né? Às vezes é uma confissão que você precisa fazer e que você não sabe como lidar com isso. Enfim, são muitos desafios. São muitos gigantes que nós temos que lidar, como aqueles homens ali estavam. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa, nós temos que crer que o Deus que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. O gigante é assustador? Mas não é maior do que o nosso Senhor. Quem é Deus assim como o Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Né? Da força e proteção, ele é a torre de libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma história, eu creio que os irmãos já devem ter ouvido, né? Uma fábula, a fábula do sapinho. É muito interessante isso, porque aquele povo ali não ouviu Josué e Caleb. O povo, o arraial, a comunidade, ouviu os 10. Então eles ficaram com os 10 e não com os 2. Eles ficaram com a maioria. Há uma frase extremamente infeliz, que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira do diabo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. A maioria matou Jesus Cristo. O caminho largo é o caminho da maioria. A maioria enfraqueceu lá no deserto. A voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. Muito pelo contrário. Aqueles homens, meus irmãos, eles ouviram a maioria. E eu queria dizer para você, em vez de ouvir o que a maioria diz, em vez de ouvir o que as mídias dizem, ouça o que a Bíblia diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então a história dos sapinhos é o seguinte, aquela fábula. Conta que houve uma corrida de sapinhos. E eles tinham que avançar e alcançar o topo da colina, que era muito alto. E aqueles sapinhos começam a correr e a multidão começa a falar assim, não vai conseguir, não adianta, como é que vocês vão conseguir? Vocês são muito pequenos, vocês são muito frágeis. E eles eram realmente muito frágeis. E aqueles sapinhos, quando eles tentam avançar, ofegantes, eles começam a parar no caminho e desistir. E as pessoas falavam assim, é isso mesmo, fique aí, você não vai conseguir, deixa de loucura. Isso é um absurdo para você. E aqueles sapinhos vão parando pelo meio do caminho, vão parando, e acabam ficando todos pelo caminho, apenas um consegue continuar, e as pessoas falavam assim, você está louco, todo mundo já parou, está todo mundo lá atrás, e você está sozinho aí, não adianta, não vai, que você não vai conseguir não. E o sapinho continuava, e aquele sapinho chega lá no topo da colina. E as pessoas ficam surpresas. O que aconteceu com ele? E aí ele olha para todo mundo e diz assim, muito obrigado pelos aplausos, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pelo incentivo. Na verdade, ele era surdo. Meus irmãos, quantas vezes, né, nós ficamos também pelo caminho porque ouvimos a voz dos pessimistas, dos derrotados,
dos negativistas, dos murmuradores, mas nós não temos que tomar como base a voz da multidão. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz, porque essa é a orientação que nós temos. Então, aqueles homens, infelizmente, juntamente com todo aquele povo que ali estava, a Bíblia diz que não conseguiram chegar na terra prometida. Por quê? Porque eles murmuraram, porque eles desacreditaram, eles descreram do que o Senhor falou. E o que acontece? A gente sabe que eles ficaram 10 ou 40 anos no deserto. A distância entre o Egito e a Palestina é pouco mais de 400 quilômetros. É claro que é distante para caminhar, mas era coisa de você, no máximo, em um ano, conseguir chegar. Não chegava a um ano, claro. E eles ficaram 40, porque a Bíblia diz em Juízes que Deus permitiu que aquela geração toda ficasse no deserto e apenas Josué e Caleb e mais os que nasceram no deserto é que conseguiram avançar até a terra prometida. Então, meus irmãos, que nem a história do sapinho, você só vai conseguir chegar lá se você deixar de ouvir esses pessimistas e ver os gigantes assustadores, os desafios intransponíveis. Lembre-se, você tem um Deus que pode todas as coisas. E faça como nosso irmão Paulo lá em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é quem me fortalece. Então, ouça a voz de Deus. Ouça o que a Bíblia diz. Caminhe com entusiasmo. A pandemia vai passar, como tudo na vida passa. Tudo passa. As alegrias passam, as tristezas passam. Infelizmente, vamos ter perdas, mas a vida ela é marcada por essas circunstâncias. Infelizmente. Né? Infelizmente. O futuro, para nós, é um desafio. O futuro, para nós, é um gigante, porque eu não sei quais são as notícias que vamos ter no próximo domingo. Né? É uma interrogação muito grande a partir de agora, tudo que vai acontecer, nós não sabemos. Mas, amados irmãos, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, confie no Senhor. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coloca nas mãos de Deus. Nossa fé e a nossa confiança está em Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Não existe nenhum gigante que possa medir forças com Deus. Não existe desafio tão grande que ele não possa superar. E é nele que você está confiando. Ele é o seu Deus e o seu Senhor. Louvado seja o seu nome. Amado Deus, a Ti, ó Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Somos gratos a Ti, Pai, por Tua graça, pela Bíblia Sagrada, que é a Tua palavra. Somos gratos pelo culto a Ti, podemos cultuar ao Senhor. Somos gratos pela comunhão dos irmãos, juntos nesse momento de louvor e adoração a Ti. Muito obrigado por Tua palavra. Senhor, como diz a Tua palavra lá no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, a Tua igreja te louva, a Tua igreja te adora,
A tua igreja descansa na sombra do Altíssimo. Cada um dos teus filhos, ó Pai, estão descansando em Ti. Que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado, que esse tempo de pandemia, ó Deus, passe logo, misericórdia, mas que possamos sair desse momento fortalecidos, com a nossa fé fortalecida e não fragilizada, com o nosso coração fortalecido e não fragilizado, porque estamos em Ti. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos a Tua graça, o Teu poder, a ação sobrenatural do Senhor sobre as pessoas que estão enfermas, em especial as pessoas que aqui foram citadas, Lídio, Amália, Augusta, ó Deus, Antônia, aliás, meu Deus, a família da Tua serva, Cristina, Senhor, te apresentamos o povo baiano, Pai amado, te apresentamos o povo brasileiro, te apresentamos o povo, as nações, Senhor, que está sendo sacudida e abalada por essa pandemia, que o Evangelho do Senhor possa alcançar os corações dos enfermos, Senhor, em nome de Jesus, que é a maior dificuldade, a maior luta, Senhor, não é apenas a cura da Covid, mas é a cura da alma. Senhor, alcança esses corações, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus a salvação, Senhor, para os enfermos. Em nome de Jesus, que eles vejam Cristo, que eles vejam o Senhor nesse momento, ó Pai, em que muitas vezes eles não podem contar com um familiar porque não tem acesso à visita, não pode contar com um ente querido, mas ele pode contar com a Tua presença. Tem misericórdia. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Seja exaltado e todo gigante caia por terra em nome de Jesus e que o Teu povo avance para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Aleluia! Deus seja louvado. A Ele toda a glória e todo louvor, irmão. Obrigado por sua companhia, obrigado por estarmos juntos. Sua presença aqui me alegra o coração. Essa comunhão nos fortalece, nos abençoa.